E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Eu suponho que eu possa tomar isto por garantido que todos vocês, dentre os quais eu estou agora pregando o reino de Deus, estão plenamente convencidos que é ordenado a todos os homens morrerem uma vez, e vocês todos realmente acreditam que após a morte vem o juízo, e que as consequências deste julgamento serão que serão condenados a habitar na escuridão e trevas, ou ascender e habitar com o Deus bendito eternamente. Eu posso tomar por admitido também que qualquer que possa ser a sua prática na vida comum, aqui há não um que, embora sempre tão extravagante e depravado, não espere ir para este lugar que as Escrituras chamam de céu quando morrer. E penso eu, se eu conheço algo de meu próprio coração, meus desejos do coração, tão bem quanto a minha oração a Deus por todos vocês, é que eu possa vê-los estabelecidos no reino de nosso Pai Celestial. Mas então, embora nós todos esperemos ir para o céu quando morrermos, no entanto, se nós pudermos julgar pela vida das pessoas, e nosso Senhor diz que pelos seus frutos os conhecereis, eu receio que será encontrado que aqueles milhares e dezenas de milhares que esperam ir para este bendito lugar após a morte, não estão agora em um caminho para ele, o céu, enquanto eles vivem. Embora nós chamemo-nos a nós mesmos de cristãos, e poderíamos considerar uma afronta sobre nós se alguém duvidasse se somos cristãos ou não. Ainda há muitos que carregam o nome de Cristo, que ainda não agem de acordo com o que é o verdadeiro cristianismo. Por isso é que, se vocês questionam a muitos sobre em que são fundamentadas as suas esperanças do céu, eles o dirão que eles pertencem a esta ou aquela ou a outra denominação e partido de cristãos, no qual a cristandade está agora tristemente dividida. Se vocês questionarem a outros sobre em que fundamento eles têm construído a sua esperança do céu, eles o falarão que foram batizados, que seus pais e mães os apresentaram ao Senhor Jesus Cristo em suas infâncias. Mas, em vez de lutarem sob o estandarte de Cristo, eles têm lutado contra ele, quase sempre desde que foram batizados. Ainda assim, porque eles foram admitidos na igreja e seus nomes estão no livro de registro da paróquia, portanto, eles nos farão crer que os seus nomes também estão escritos no livro da vida. Porém, muitos que não construirão as suas esperanças de salvação sobre tal lamentável fundamento podre como este, ainda assim, se eles são o que nós comumente chamamos negativamente de boas pessoas, se eles vivem de forma que seus vizinhos não podem dizer que eles fazem mal a alguém, eles não duvidam apenas que eles serão felizes quando morrerem. Não, eu tenho encontrado muitos em tal morte, como a Escritura diz, sem qualquer mão em sua morte. E se uma pessoa é o que o mundo chama de um homem moral honesto, se ele age justamente e o que o mundo chama, ama um pouco de misericórdia, não é e depois é amável, estende a mão para o pobre, recebe o sacramento uma vez ou duas vezes por ano e é exteriormente sóbrio e honesto. O mundo olha para tal alguém como um cristão de fato, e sem dúvida nós devemos julgar caridosamente como um todo tal pessoa. Há muitos semelhantes que caminham em um rol de deveres, um modelo de performances que pensam que eles irão para o céu. Mas se você os examinar, embora eles tenham um Cristo em suas cabeças, eles não têm a Cristo em seus corações. O Senhor Jesus Cristo sabia disto muito bem. Ele sabia quão desesperadamente corrupto e ímpio eram os corações dos homens. Ele sabia muito bem quantos poderiam ir para o inferno mesmo pelos próprios portões do céu, quantos poderiam subir mesmo às portas e ir tão perto como a bater nela, e ainda após serem rejeitados com "em verdade eu não vos conheço". O Senhor, portanto, claramente nos relata que grande mudança deve ser ocorrida em nós, e o que deve ser feito por nós antes de nós termos quaisquer esperanças bem fundamentadas de entrar no reino do céu. Se pais fossem convencidos de que os corações das crianças eram tão maus como são, vocês nunca se afeiçoariam em deixá-los ir a bailes, encontros e jogos. A tendência natural disto é corromper as suas mentes e fazê-los filhos do diabo. E eu acredito, se eles realmente fossem convencidos que seus filhos foram concebidos em pecado,
eles sempre elevariam aquela petição, antes que seus filhos viessem ao mundo, a qual eu ouvi que uma boa mulher sempre fazia. Senhor Jesus, nunca me deixe ter um filho para o inferno ou o diabo, tendo aprendido a abominável arte chamada de dissimulação. Agora, em todos estes sentidos, eu creio que devemos entender as palavras do texto. São criancinhas sensíveis de suas fraquezas? Elas devem ser conduzidas pela mão? Nós devemos cuidar delas ou elas cairão? Então, se nós somos convertidos, se a graça de Deus realmente está em nossos corações, meus queridos amigos, independente do que possamos ter pensado de nós mesmos uma vez, nós não diremos mais: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Nós devemos ser interiormente pobres. Nós devemos sentir que somos desgraçados e miseráveis, pobres, cegos e nus. É a razão pela qual o pobre cristão é tão frequentemente iludido. Ele julga as outras pessoas por si mesmo. Tendo um coração honesto, ele pensa que todos são tão honestos quanto ele mesmo e, portanto, é uma vítima para qualquer um. Eu poderia discorrer sobre cada um destes pontos. Esta é uma copiosa e importante verdade. Mas eu não pretendo multiplicar muitas marcas e raciocínios. E, portanto, como eu tenho algo a dizer pela forma de aplicação pessoal, deem-me a permissão, portanto, com a máxima ternura e, ao mesmo tempo, com fidelidade, de chamá-los meus queridos amigos. Meu texto é introduzido em uma forma terrível. Em verdade vos digo. E o que Jesus disse depois, ele diz agora para vocês, para mim e para tantos quanto se assentarem debaixo da pregação do Evangelho, e para tantos quanto os que o nosso Senhor chamará. Deixe-me exortá-los a ver se vocês são convertidos, se tal grande e poderosa mudança ocorreu sobre alguma das suas almas. Como eu lhes disse, assim lhes digo novamente, vocês todos esperam ir para o céu, e eu oro ao Deus Todo-Poderoso que vocês todos possam estar ali. Quando eu vejo tal congregação como esta, se meu coração está em uma estrutura apropriada, eu sinto a mim mesmo pronto a entregar a minha vida para ser instrumento apenas para salvar uma alma. Isto faz meu coração sangrar dentro de mim. Isto me faz algumas vezes mais relutante a pregar, com receio de que essa palavra que eu espero que fará bem possa aumentar a condenação de alguém e talvez de uma grande parte do auditório por meio de sua própria incredulidade. Permitam-me lidar fielmente com as suas almas. Eu tenho a vossa garantia em minha mão. Cristo disse isto, Jesus a sustentará. Isto é como as leis dos medos e dos persas. Não são revogadas. Ouça, ó homem, ouça, ó mulher. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor Jesus Cristo diz. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Embora este seja um sábado à noite, estão agora se preparando para o sabá, pois como vocês sabem, vocês mesmos podem nunca ver o sabá. Vocês têm tido terríveis provas disso recentemente. Uma mulher morreu apenas ontem, um homem morreu no dia anterior, outro foi morto por algo que caiu de um cavalo. Isso pode ser em mais 24 horas. Muitos de vocês podem ser levados a um estado inalterável. Agora, então, por causa de Deus, por causa de suas próprias almas, se vocês têm uma intenção de habitar com Deus e não podem suportar o pensamento de habitar no fogo eterno, antes eu vou algo além. Silenciosamente eleve uma oração ou diga amém para a oração que eu colocaria em seus lábios. Senhor, sonda-me e conhece-me. Senhor, examine o meu coração e deixe a minha consciência falar. Deixe-me saber se eu sou convertido ou não. O que vocês dizem, meus queridos ouvintes? O que vocês dizem, meus companheiros pecadores? O que vocês dizem, meus culpados irmãos? Deus, por seu Santo Espírito, tem realizado uma tal mudança em seus corações? Eu não lhes pergunto se Deus os tornou anjos, pois eu sei que nunca serão. Eu apenas lhes pergunto se vocês têm alguma esperança bem fundamentada para pensar que Deus os tornou em novas criaturas em Cristo Jesus. Assim, renovou e transformou as suas naturezas, para que vocês possam dizer: eu humildemente espero que, como habitual temperamento e tendência da minha mente, que meu coração é livre de impiedade. Ensina-me a viver de modo que o meu progresso possa ser conhecido por todos. Vocês são filhos de Deus,
Vocês são convertidos e feitos como pequenas crianças? Então, lidem com Deus como seus filhinhos fazem com vocês, tão logo eles alguma vez desejem algo. Ou se algum colega os machucar, eu apelo a vocês mesmos, se eles não correm diretamente para os seus pais. Bem, vocês são filhos de Deus? O diabo os incomoda? O mundo os perturba? Contem ao seu pai sobre isto, vá diretamente e lamente-se a Deus. Talvez você possa dizer, eu não consigo pronunciar belas palavras, mas algum de vocês espera belas palavras dos seus filhos? Se eles vêm chorando e podem falar apenas meias palavras, os seus corações não se apiedam sobre eles? E Deus não é mais inefavelmente piedoso para vocês? Se vocês conseguirem fazer apenas gestos para Ele, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu lhes peço, portanto, sejam precisos com seu pai, dizendo, Abá, Pai. Satanás me atormenta, o mundo me perturba, os filhos da minha própria mãe estão com raiva de mim. Pai Celestial, peleje a minha causa. O Senhor então falará com você, e de uma forma ou de outra. Vocês são convertidos e feitos como criancinhas, entraram na família de Deus? Então assegurem que o seu Pai Celestial irá corrigi-los agora e depois, porque que filho há quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O mundo tem o suficiente contra nós, o diabo tem o suficiente contra nós. Sem nossa disputa um contra o outro, andem em amor. Se eu não pudesse pregar mais, se eu não fosse capaz de resistir até o final do meu sermão, eu diria como João, quando ele envelheceu e não podia pregar. Filhinhos, amai uns aos outros. Se vocês são filhos de Deus, então amem uns aos outros. Não há nada que mais me aflija do que diferenças entre o povo de Deus. Apressem aquele tempo, quando nós deveremos também ir para o céu e nunca mais brigaremos. Quisera Deus que eu pudesse falar a todos vocês nessa linguagem consoladora, mas meu mestre me diz, eu não devo dar aos cães as coisas santas, nem deitar aos porcos as vossas pérolas. Portanto, embora eu estive falando consoladoramente, ainda assim, o que eu disse, especialmente nesta última parte da pregação, pertence aos filhos. É pão dos filhos, isso pertence ao povo de Deus. Se algum de vocês não tem a graça, nem Cristo, criaturas não convertidas, eu lhes ordeno a não tocar nisto. Eu proíbo isto em o nome de Deus. Há uma espada flamejante em volta de todo o caminho para mantê-los à parte deste pão da vida, até que vocês sejam convertidos a Jesus Cristo. E, portanto, como eu suponho que muitos de vocês não são convertidos e que vão para casa sem a graça, e vão para os seus quartos, e para baixo com os seus corações teimosos perante Deus. Se vocês não o fizeram antes, permitam que seja esta noite, ou não espere até ir para casa. Comece agora, enquanto permanecendo aqui. Ore a Deus e deixe que a linguagem do seu coração seja: Senhor, converta-me. Senhor, faça-me uma pequena criança. Senhor Jesus, não permita que eu seja banido do teu reino. Meus queridos amigos, há um grande acordo mais implícito nas palavras do que é expressado. Quando Cristo diz, de modo algum entrareis no reino dos céus, isto é mais para dizer, vós certamente ireis para o inferno, vós certamente sereis condenados, e habitarão na escuridão e trevas para sempre. Vós ireis para onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. O Senhor imprima isto sobre suas almas. Que uma flecha, como alguém me escreveu em uma carta, mergulhada no sangue de Cristo, alcance cada coração de pecador não convertido. Que Deus execute o texto a cada uma de suas almas. É somente Ele que pode fazer isso. Se vocês confessarem os seus pecados e os abandonarem, e se apossarem do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus será dado a vocês. Que meus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar sobre uma geração não convertida, desgraçada, ímpia e adúltera. Almas preciosas, por causa de Deus, pensem no que acontecerá com vocês ao morrerem, se vocês morrem sem serem convertidos. Se vocês partirem daqui sem a veste de casamento, Deus irá golpeá-los sem discursos e vocês serão banidos de sua presença para todo o sempre. Eu sei que vocês não conseguirão habitar com as chamas eternas. Observem então, eu lhes mostro um caminho de fuga. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. É o seu Espírito que deve converter vocês. Venham a Cristo e vocês o terão. E que Deus, por causa de Cristo, o conceda a vocês e lhes converta, para que nós todos possamos nos encontrar
e nunca nos separar novamente em seu reino celestial, ainda pelo Senhor Jesus. Amém e amém.